Meus caros amigos e amigas, é uma alegria nós nos encontrarmos aqui mais uma vez. Como eu tenho anunciado pelas minhas redes sociais, nós estamos fazendo aqui uma Semana da Família. Na verdade, vão ser 3 dias, não é? E nós quisemos exatamente começar no dia de São José, que São José é pai da Sagrada Família, pai das nossas famílias também, não é? Então, muito bem, quero dar as boas-vindas a vocês todos que estão já nos acessando aí nessa nossa live. E eu quero perguntar para você de onde que você está nos acompanhando. Peço para você escrever aí nos comentários qual é a sua cidade, entende? Vamos participar. E quero também convidar você para a nossa aula de amanhã e depois de amanhã, tá? Onde, inclusive, nós vamos divulgar uma surpresa, sabe? Que nós estamos aqui preparando para quem participar desses 3 dias. É um incentivo, né? Para quem participar desses 3 dias. Será uma surpresa, na verdade, um presente que normalmente eu não faço nas lives, né? Mas então é importante participar amanhã para entender, inclusive, como é que vai funcionar esse presente que você poderá receber, tá bom? Muito bem, vamos começar rezando, como eu sempre faço nas lives, né? Pedindo a Deus a luz do Espírito Santo para iluminar a nossa inteligência e a gente poder fazer todas as coisas segundo a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Muito bem, meus amigos, estamos aqui no dia de São José. Acho que vocês todos entendem a importância de São José na vida da igreja. Não é à toa que o Papa Pio IX proclamou em 1870 São José patrono de toda a igreja, da igreja universal, ok? Lógico, como ele é patrono da igreja, é patrono também das nossas famílias, não é? E é por isso que, sob a proteção de São José, a gente quer, então, eh, começar essas nossas reflexões. Todo mundo sabe a importância da família para a sociedade. Quando Deus quis que o mundo existisse, a humanidade existisse, Deus fez um plano. E esse plano tem nome, gente. Esse plano chama-se família. Deus criou o homem, criou a mulher, né? Adão ficou muito satisfeito quando recebeu Eva, está lá no livro do Gênesis, né? Capítulo 2, versículo 23. Mas aí Deus diz para o casal, né? É, o homem deixa a casa de seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Vocês vão ser uma unidade, né? Crescei, multiplicai e submetei a terra. Ou seja, é a família que Deus entregou o mundo, né? O homem e a mulher crescer, multiplicar e dominem a sociedade. O Papa João Paulo II, que foi um dos papas talvez que mais trabalhou em cima da questão da família, né? Ele dizia que a família é um patrimônio da humanidade. Ele dizia: a família é uma instituição inegociável, não tem preço, né? E a igreja sempre chamou a própria igreja, a família, de uma igreja doméstica. Não sei se você sabe, no começo da igreja, lá nos primeiros séculos, na época do Império Romano, que o cristianismo era perseguido, onde é que a igreja se reunia? Não tinha igreja ainda, catedrais, se reunia nas casas. Por isso que a família era chamada de igreja doméstica. Então, veja bem, se Deus estruturou toda a humanidade, a sociedade, em cima da família,
é fácil a gente concluir que a destruição da família é a destruição da sociedade, né? Então, é por isso que nós estamos convidando você a participar desses 3 dias de formação. Você já sabe, é gratuito, né? E a gente deseja que eu desejo que todos possam participar dos 3 dias, receber esse conteúdo e que esse conteúdo possa melhorar o relacionamento na vida de vocês, na vida de famílias. Serão 3 encontros. A primeira que é a aula de hoje, é o que é preciso para um casamento dar certo? É uma pergunta muito importante. O que precisa? Diante de tantos casamentos que a gente vê separados, há uma estatística que mostra que 30% dos casais se separam no primeiro ano de casado. Quer dizer, parece que um estranha o outro e separa. Bom, a segunda aula nossa vai ser sobre educação de filhos e os seus desafios. Eu vou conversar, inclusive, com um casal muito bom, vocês vão gostar, tenho certeza, sobre educação de filhos, né? Uma coisa importantíssima, né? E depois, na terceira aula, nós vamos analisar o seguinte: o casamento tem muitas crises. Como é que a gente pode superar essas crises? Será que o casamento tem que acabar por causa das crises, por causa dos problemas? Não. Então a gente precisa saber como resolver isso daí. Bom, vamos então começar a nossa caminhada. Para começar, então a gente deve perguntar, fazer essa pergunta: por que muitos casamentos hoje não dão certo? Né? Por quê? Aí depois a gente pode então chegar no que é preciso para um casamento dar certo. Tá certo? Bom, todo mundo sabe que a família tem sido muito atacada hoje pela sociedade, né, de forma muito intensa, né? Eh, eu gostaria de colocar o seguinte: quais têm sido os grandes problemas enfrentados pela família no dia de hoje? Bom, eu acho que vocês já imaginam quantos problemas são, né? Eu vou apenas elencar alguns aqui, né, que você pode até colocar outros que você sabe, né? Por exemplo, um deles são as pressões sociais, as pressões culturais que existem sobre a família, né? Muitas vezes as famílias elas enfrentam pressões da sociedade, às vezes para atender determinados padrões de sucesso, de felicidade, de viagem, de realização, e que às vezes ela não tem condição de realizar. E isso pode levar, muitas vezes, a problemas de inadequação, estresse, ansiedade, né? E que dificulta realmente, né, a vida do casal, a vida da família. Então, a gente vive numa sociedade, né? Eh, e essa sociedade invade a nossa casa hoje, pela televisão, por todos os meios, né? A própria internet hoje, e causa uma série de pressões, não só sociais, culturais e de outros tipos, né? Outra coisa que a gente percebe hoje é que há mudança nos valores sociais, né? Eh, essas mudanças dos valores, ao longo do tempo, têm também afetado a estrutura das famílias. Por exemplo, né, eh, a evolução das atitudes em relação ao casamento, em relação ao divórcio, em relação, né, a um segundo casamento. Tudo isso tem, movimentado também a vida dos casais, né. E tudo isso, muitas vezes, causa problemas, né. Outra coisa, às vezes mudanças que também na sociedade moderna têm acontecido na estrutura familiar, né. As famílias hoje, muitas vezes, elas enfrentam desafios que são decorrentes, às vezes, da mudança na estrutura familiar. Você vê, por exemplo, hoje tem famílias monoparentais. O que é? Só tem um pai ou só tem uma mãe, né? É um tipo de realidade que a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Muitas famílias têm filhos, às vezes só o pai e só o marido e a mulher. Então, todas essas mudanças realmente podem trazer desafios. Às vezes, não sei, na própria vida da família, na educação dos filhos e outras coisas. Bom, então vocês estão vendo que tem muitos problemas que hoje, dificultam. Hoje há uma cultura, por exemplo, também de consumo e uma cultura de individualismo. Isso é outra coisa que mexe também com as famílias, né. Na nossa cultura de hoje,
ela enfatiza muito o consumo, né? Esses dias um amigo meu dizia, né? O René Descartes dizia: penso, logo existo, né? Hoje parece que o povo colocou consumo, logo existo. Tem que estar consumindo, se não consumir parece que não está bem, não existe, né? E outra coisa é um certo individualismo, né? Há uma certa busca assim pela felicidade pessoal. Eu estando bem, então, né? Olha, isso pode minar os laços familiares, enfraquecer o senso de comunidade e de responsabilidade mútua, porque família é uma comunidade, né? Alguém que se isola, quer viver sozinho, não, não vai contribuir para a felicidade da família do casal. Um outro ponto que é inegável, isso todo mundo sabe, esses avanços tecnológicos. É claro que muitos avanços tecnológicos têm trazido muitos benefícios para a sociedade, mas eu quero negar, não. A vida foi facilitada com muitas coisas, mas também tem impactado nas relações familiares. Por exemplo, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos, principalmente hoje o celular, né? Até muitas vezes se diz que o celular, a internet, ele aproxima quem está longe e ele afasta de quem está perto, né? É fácil ver, às vezes você vê numa família, a pessoa está reunida, mas está todo mundo quieto, cada um no celular. E parece que não conversa, não troca experiências, né? Então, falta comunicação face a face, né? E isso também dificulta a vida da família. Bom, esses são alguns pontos. Além desses pontos, é claro, eu sei que você, né, existem outros pontos que, né, que a gente pode somar isso. Por exemplo, eh, expectativas às vezes irreais. Às vezes, na família, muitas vezes, as pessoas às vezes entram num casamento com expectativas assim, irreais, sonhando, né? Tem um provérbio que diz assim: se você dormir com um sonho, pode ser que se acorde com um pesadelo, né? Ou seja, não se pode tirar o pé da realidade, né? Então, um relacionamento saudável exige que o casal, né, tenha o pé no chão. Como é que é a nossa vida? Nossa vida tem que ser, muitas vezes um casal se perde um pouco nas comparações com os outros casais. Porque o outro casal trocou o carro, eu tenho que trocar também. Porque pintou a casa, tal, tal, tem que pintar. Não, cada casal é um casal, né? Porque senão isso pode levar a certas decepções, né? Quando não corresponde à realidade da vida do casal. Outra coisa que é crítico também, muitas vezes, a falta de comunicação entre o casal, e não é só com o casal, às vezes os pais com os filhos, ou uma comunicação errada, inadequada, né? A falta de comunicação eficaz é uma das principais causas de conflito em muitos casamentos. O casal não saber conversar, não saber dialogar. Isso é muito importante. E veja, diálogo, gente, é diferente de discussão. Discussão é cada um puxando a coisa para o seu lado e acaba fazendo uma polarização, muitas vezes gerando briga, né? Se começar uma discussão, é melhor parar. É melhor parar. Porque o casal não tem que discutir, tem que dialogar. Qual é a diferença em dialogar e discutir? Dialogar é os dois buscarem juntos a verdade, e não cada um brigando aí por causa da sua verdade, né? Eu comparo, por exemplo, uma discussão com uma briga de boxe. Como é que termina uma briga de boxe? Um caído lá na lona e o juiz levantando a mão do outro, vencedor. Isso não tem graça no casamento, né? Um vencer e o outro não. Mas no diálogo isso não acontece. Então, o diálogo realmente é algo fundamental. Se o casal não consegue se comunicar de forma aberta, honesta, não pode haver fingimento, não pode haver tapeação, respeitosa, né? Se não houver isso, pode haver ressentimento, pode haver mal-entendido, pode haver até se não sei, problemas até emocionais, uma desconexão emocional. Então, tudo isso é importante.
Claro, a gente não pode esquecer os problemas financeiros, né. Eh, Questões relacionadas com dinheiro pode criar muitas tensões e estresse, claro. Isso não preciso nem eu ficar desdobrando muito aqui, né. Agora, sabe, tem uma coisa interessante que, alguns terapeutas de casais dizem que é o seguinte, engraçado, que às vezes, o dinheiro que dá mais problema, às vezes, no casamento, às vezes não é o dinheiro que falta, às vezes é o dinheiro que sobra. Por quê? Porque sobra o dinheiro. Aí o marido quer trocar o carro, a mulher quer trocar os móveis da casa, aí começa a brigar. Então, gente, o que que é preciso na questão do dinheiro, né? É preciso, primeiro, não fazer endividamento, não criar dívida, né, que o casal depois possa ter problemas. Todo mundo pode enfrentar um desemprego, todo mundo pode enfrentar uma doença. Então, sabe, a previdência social não é inimigo da providência divina. A gente sabe que Deus cuida de nós, nós temos fé, mas a gente precisa ter juízo, né. Então, essa questão do dinheiro é uma questão também importante. Agora outra coisa que é importante também colocar aqui, não é, um casal cristão, porque essa nossa conversa aqui é com casais cristãos, com famílias cristãs, com namorados, jovens também cristãos, não é. Veja, eh, o casamento é uma unidade. A coisa mais importante num casamento é aquilo que Deus diz para o casal: "Sereis uma só carne". Eu até escrevi um livro sobre isso, não está aqui comigo, né. Sereis uma só carne. O que quer dizer sereis uma só carne? Carne na Bíblia quer dizer pessoa humana. Jesus falou para os apóstolos: "O espírito é forte, mas a carne é fraca", ou seja, aquilo que é humano é fraco, né. Então, eh, a coisa mais importante que tem no casamento é a unidade do casal. Né. E não pode então o dinheiro romper essa unidade. Por isso eu penso assim, sabe, o casal, o marido trabalha, a mulher trabalha, hoje é muito comum, é preciso que o dinheiro seja nosso, não é só meu dinheiro, seu dinheiro, isso divide o casal. Não tem problema cada um ter um cartão de crédito diferente, agora, o que que nós vamos fazer com o nosso dinheiro, entende? É nosso, não importa se você que ganhou, se você é nosso. Sabe, quando começa no casamento, um empresta dinheiro para o outro, começa a cobrar juro, parece um relacionamento de banco com cliente, não marido com mulher, né. Sabe, essas coisas dificultam muitas vezes a unidade do casal, né. Outra coisa que aqui a gente não pode se demorar em cada item desse, porque senão a gente não termina nunca essa conversa, né. Mas tem um outro problema que a falta, por exemplo, de comprometimento. O que é o comprometimento? O comprometimento é fundamental para o sucesso de qualquer relacionamento, claro, incluindo o casamento. Se um ou ambos os cônjuges, eles não estão dispostos a investir tempo, sacrifício, esforço no casamento, é claro que isso pode levar o casamento a ter problemas e até às vezes uma separação. Eu, sabe, gente, eu trabalho com casais há pelo menos 50 anos. Desde meus 20 anos de idade, hoje estou com 74. Eh, e eu falo muito isso, sabe, casamento não é para criança, casamento não é para pessoa imatura, que briga por qualquer coisinha, qualquer picuinha, faz um carnaval, não, sabe, a gente tem que ter o comprometimento, né. Um dia nós fomos lá ao altar, você e ela, e fizemos um juramento diante de Deus, né. "Eu te recebo como minha mulher, meu", né. Prometo ser-lhe fiel, na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza, né. O Nelsinho lá da Canção dizia: "Na gordura e na magreza, amando-te e respeitando-te todos os dias da minha vida". Veja que coisa. Então é maturidade. Se eu fosse resumir uma palavra-chave desse comprometimento do casal, é maturidade. É uma coisa muito séria, gente. A gente constitui uma família, né.
trazer uma mulher, um homem para viver uma vida com a gente, daí vão nascer filhos, né? Então é uma responsabilidade grande, né? Outra coisa são os conflitos de personalidade e de valores. Essa é outra coisa importante. Ó, vocês sabem que existem temperamentos diferentes. Então, muitas vezes você tem um sujeito que é colérico. Colérico é aquele sujeito meio agitado, meio nervoso, meio saltitante, né? Aí depois você tem um fleumático. O fleumático é aquele cara calmo, né? Sossegado, ele custa reagir, não briga com facilidade. Às vezes você tem outro que é melancólico. O melancólico é aquele que chora à toa, reclama, né? É, é mais passivo, ele é introspectivo, ele ama a natureza, ele gosta de mais de uma meditação, né? Então, tem os vários tipos de temperamento. Basicamente, 4 tipos. Agora, é claro que os temperamentos eles se misturam, às vezes, uma forma com a outra, né? Então, é importante, no casamento, estar atento a isso. Se você é um homem, por exemplo, extrovertido, né? E que eh, e que gosta e que casou com uma mulher, às vezes, fleumática, entende? O diálogo, às vezes, pode ser meio difícil, porque você fala, fala, fala e ela não fala, ou às vezes o contrário. Então, o temperamento é algo, a personalidade da pessoa é algo que influi no relacionamento. A gente tem que ficar esperto com isso. Entende? E muitas vezes não é a má vontade da pessoa o jeito que ela se comporta, que ela reage, é o temperamento. É o temperamento. Tem sujeito que ele é fleumático, ele é tranquilo, o outro não, o outro muitas vezes ele é colérico, ele é extrovertido. Bom, vocês estão vendo quantas coisas influem realmente, né? Agora, uma outra coisa fundamental, claro, isso eu acho que eu nem precisava dizer aqui, a questão da fidelidade. A infidelidade, gente, é uma das principais causas de separação em muitos casamentos, entende? Eu penso que não é uma infidelidade passageira, temporária, não deve ser motivo de separação, né? Deus perdoa, né? Deus perdoa desde que a pessoa mude de vida, se arrependa, mude. Mas quando é um caso de infidelidade repetida, consumado, o cara arranja uma amante, aí a coisa pesa. Porque quebra a confiança, né? A infidelidade quebra a confiança e pode ser extremamente difícil de superar e pode, infelizmente, levar ao fim de um relacionamento. Isso a gente vê muitas vezes, né? Aí, aí a gente precisa sempre colocar aqui, depois nós vamos conversar sobre isso mais nas aulas subsequentes, mas a gente ter, né, pedir muito a Deus a graça exatamente dessa fidelidade, né? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Então tem que vigiar, tem que ter uma vida de oração, porque a carne, e hoje, sobretudo, com as tentações do mundo, gente, vocês sabem, pornografia está solta aí pela internet de qualquer jeito. Qualquer criança hoje pega um celular, assiste um filme pornográfico. Marido, mulher também. Eu recebo e-mails, às vezes, de mulher dizendo: Nossa, professor, eu peguei meu marido nas madrugadas assistindo filme pornográfico, o que que eu faço? Termino meu casamento? Não, peraí, não é assim não. Mas isso aí nós vamos conversar mais para frente. Olha, uma estatística interessante é a seguinte, gente: isso é um alerta. As taxas de divórcio no Brasil só têm aumentado nas últimas décadas. São dados do IBGE. Em 2019, foram registrados mais de 385 mil divórcios no país. Que tristeza! 385 mil casais que se separaram. E esse número está aumentando. Isso é que é pior de tudo, entende? Bom, mais um caso que pode acontecer, né? Um estresse externo, né? Pressões externas da sociedade. Por exemplo, nós trabalhamos. Quem é que não tem problema no trabalho, né?
Muitas vezes trazer os problemas do trabalho para casa é um problema que muitas vezes pode afetar a vida da família do casal. Problemas de saúde, dificuldades assim com os familiares, né? A briga com o sogro, a briga com a sogra, a briga com o cunhado, né? Então, todas essas coisas precisam tomar cuidado, porque pode às vezes impactar negativamente no casamento e tornar às vezes mais difícil o relacionamento do casal, né? Bom, então agora a gente pode entrar no outro lado da questão. O que que é preciso para um casamento dar certo? Até aqui a gente viu o quê? A gente viu os problemas. E olha, a gente pode acrescentar mais coisas. Eu fiz até uma relaçãozinha aqui. Por exemplo, sabe uma coisa que estraga muito o casamento? A mentira. A mentira é um veneno. Porque a mentira, gente, é que nem uma racha numa parede do casamento, né? Não é à toa que Jesus disse, né, que o demônio é o pai da mentira. Muitas vezes é pela mentira que ele injeta o veneno no meio de um casal. Depois outra coisa, a preguiça, sabe? A preguiça também parece que é uma coisa importante, mas olha, o chuveiro está queimado lá já faz uma semana e o cara não vai lá arrumar, entende? A torneira está vazando, não arruma. Às vezes a preguiça de coisas que um e o outro precisa fazer. Todo mundo que tem família sabe tantos problemas que a gente tem em casa. Então, a preguiça é algo que pode atrapalhar. Outra coisa que é muito ruim, as acusações, né? Eh, um acusar o outro, apontar o dedo para o. Isso é muito ruim também, sabe, gente? Ninguém gosta que alguém aponte o dedo para você e diga você é culpado, você errou. Isso vai criando um ranço entre o casal, uma dificuldade de relacionamento. Isso dificulta, inclusive, uma coisa que eu quero depois falar mais para frente nas outras aulas, o relacionamento sexual do casal. Todo mundo sabe que um casal que não tem uma harmonia conjugal, difícil ter uma harmonia sexual, principalmente para a mulher. O homem ele é muito mais fácil na vida sexual, todo mundo sabe disso. É meio que nem um fogão a gás, é fácil de acender, mas a mulher já é diferente, é meio que nem um fogão a lenha, pega mais devagar, não é? Bom, então é preciso que haja esse bom relacionamento aí, né? Então vamos caminhar um pouco agora, né? E falar um pouco do que é preciso para um casamento dar certo. Olha, eu queria começar, vocês estão vendo aqui a figura de São José, né? Do menino Jesus, nossa, uma sagrada família, né? Sabe, é muito importante consagrar a família, o casamento a Deus, né? São José foi aquele exemplo de pai, aquele exemplo de marido, aquele exemplo de homem trabalhador, né? Quando foi preciso fugir para o Egito, lá porque Herodes vinha perseguindo o menino, para matar o menino, José não quis nem saber, pegou a mulher, o filho, atravessou um deserto, o deserto do Sinai. Gente, um dia eu atravessei esse deserto do Sinai de ônibus. Um dia eu fui de Israel, cidade de Tel Aviv, até o Cairo, no Egito, de ônibus, mas com ar-condicionado, atravessamos um deserto inteiro, mas um asfalto no deserto. Esse homem não. Esse homem atravessou com uma criança recém-nascida e uma menina que devia ter o quê? 16, 17 anos, saiu de Israel, de Nazaré, e foi até o Cairo. Deve ter caminhado aí, quem sabe, um mês num deserto que de dia é 40 graus e à noite é 0 grau. Porque o deserto é assim, né? Bom, então é preciso também ter aí a- o apoio de Deus para resolver esses problemas, né? Sabe, e eu queria começar essa nossa conversa um pouco no namoro. Eu até escrevi um livro, né? O Namoro. Engraçado esse livro aqui, né? Esse livro eu escrevi porque os jovens pediram para eu escrever, né? Um dia eu fiz uma palestra lá em Recife, lá no Colégio Damas, para jovens, tinha mais de 1.000 jovens lá da Renovação Carismática. Quando eu acabei no domingo, eles chegaram para mim e disseram, professor, escreva um livro sobre namoro. Nossa, já tem, nem sei que ano que eu escrevi esse livro aqui, eu já foi lá por, deixa eu ver se tem marcado aqui, ó, 1999, a primeira edição. Ó, já está com 24 anos, né?
Mas quando eu escrevi esse livro, eu falei assim, eu acho que esse livro, eu falei para minha esposa, que ela que digitou o livro, ela fazia a digitação para mim. Falei, eu acho que esse livro aí não vai dar certo não, porque eu estou falando aqui de um namoro sério, sem vida sexual, sem nada. Até coloquei aqui na primeira página do livro uma frase do Paul Claudel, aquele teatrólogo francês famoso que se converteu. Paul Claudel disse, o jovem não foi feito para o prazer, foi feito para o desafio. Eu falei, eu quero que o jovem que veja esse livro aqui, uma frase, só essa frase aqui no meio de uma página em branco, você está diante de um desafio. Mas, gente, que coisa boa que aconteceu. De todos os livros que eu já escrevi, que são mais de 100, nem sei quantos são, este livro, eu acho que foi o livro mais vendido de todos. Pra vocês terem ideia, esse daqui já deve estar na. Esse está na minha mão, não sei se tem outros mais atuais. Tem mais de 50 edições. Olha, esse aqui é 52, esse aqui. Isso quer dizer o quê? Que os jovens querem um negócio sério, um namoro sério. Então, sabe, para começar bem uma família, tem que começar bem o namoro. Eu costumo dizer para os jovens, o que é um casamento? O casamento é um namoro que deu certo. Você namorou o primeiro, não deu certo, namorou o segundo, daqui a pouco o terceiro deu certo, emplacou. Está aí. Então, o namoro é importante. Eu comparo o namoro com o alicerce de uma casa. A primeira coisa que você vai fazer uma casa é o alicerce. Ah, cara, se você escolher mal o namorado, a namorada, a casa depois pode cair, não é? Bom, então é muito importante o namoro. É o tempo de conhecer um ao outro. Um tempo de saber, será que os meus valores são os mesmos valores dela, dele, né? Porque se os valores não forem assim harmônicos, vai ser difícil, né? Por isso, por exemplo, o casamento com pessoas de religião diferente é um negócio difícil. Por quê? Vai casar, por exemplo, um católico com alguém que é evangélico. Ele vai querer rezar o terço, ela não vai querer. Um vai querer ter imagem, o outro não vai querer ter imagem. Como é que fica o relacionamento? É difícil, né? Então, é preciso pensar nisso também. Mas quando dá certo, avança, vai para o noivado. O noivado aí, gente, já é, eu diria assim, a sala de espera para o casamento. Então, no noivado, o casal já deve ter resolvido uma série de diferenças, né? Bom, eu sei que não é fácil tratar de todos esses assuntos que podem acontecer, né? Mas nós temos um mínimo de unidade naquilo que a gente pensa, aquilo que é fundamental para cada um de nós. Nós estamos de acordo com aquilo que é fundamental. Eu vou dar um exemplo. Quando eu namorava, eu tinha uma família de 9 irmãos. E eu queria casar, queria ter bastante filho também. Primeira coisa que eu perguntei à minha namorada, você quer ter filho? Ah, quero. E tivemos 5, né? Ótimo, 1-0. Depois foi religião. Eu tenho religião, você tem também? Tem. Então, o que que é essencial para você? Muitos jovens perguntam a mim, o que que eu devo definir, né? Eu não sei se eu continuo esse namoro, se eu não continuo esse namoro. Eu até escrevi um livro, engraçado, teve uma vez que lá na Canção Nova, colocaram uma pergunta lá no site da Canção Nova, no Dia dos Namorados. Colocaram essa pergunta, o que que você quer saber sobre o namoro? Gente, chegaram 700 perguntas. Aí sabe o que eles fizeram? Mandaram para o professor Felipe responder. Eu digo, ah, bonito, vocês perguntam e eu que respondo. Não tinha jeito. Mas aí eu falei para minha esposa, que não era viva, falei, olha, se você pegar e separar por assunto, eu sou capaz de escrever um livro. Aí nasceu esse livro aqui, Problemas do Namoro. Gente, eu não sabia que tinha tanto problema no namoro. Brincadeira, é problema de idade, é problema de traição, é problema de religião, é problema de sogra, é problema de dinheiro. Olha, olha, deu um livro. Então vocês estão vendo que o noivado, o casal tem que chegar no noivado sem crise. A crise tem que ser resolvida no namoro. Para quando chegar no noivado, né, vocês já estão com a coisa resolvida. E não pode empurrar com a barriga.
Empurrar com a barriga é empurrar o problema para frente, que vai estourar lá na frente. Bom, uma coisa muito importante. Agora aqui eu vou talvez retomar algumas coisas que eu já falei, mas que faz parte de como é que a gente vai enfrentar esses problemas. A comunicação eficaz, né? O casal precisa ter uma boa comunicação, aberta, honesta, respeitosa. Não pode haver fingimento, não pode haver mentira, já falei disso, né? Eh, Cada um precisa ter o direito de expressar os seus sentimentos, porque o que é importante na conversa, no diálogo? A gente saber ouvir. Deixa o outro falar, não atropela, não. Entende bem o que ele tem para falar, depois você vai falar também, né? Porque senão, se um começa a cortar a conversa do outro, o que que começa a acontecer? Começa a virar briga. Não, fala tudo que você tem de falar, depois eu vou falar. E vamos com calma, né? E é preciso, gente, ter sempre o seguinte: nós temos uma família, nós temos filhos, nós não podemos deixar que uma conversa aqui qualquer vai incendiar a casa, vai criar problema para casa. Não, entende? Então aí tem que entrar tolerância, tem que entrar paciência, tem que entrar bondade, tem que entrar mansidão. Agora, não esqueça dessas coisas, quem dá para a gente é Deus. Sabe, nós todos, acho que você já sabe que nós herdamos o pecado original, né? O que que o pecado original deixou a gente? Deixou a gente egoísta, deixou a gente nervoso, deixou a gente, né? Sei lá, cheio de problemas. Enfraqueceu a natureza humana. E quem é que fortalece a gente, então? É o recurso da graça de Deus, né? Então, esse é um ponto importante. Volto a falar. Depois, eu já falei aqui da necessidade de um comprometimento dos dois. Se o casal, os dois, não tiverem dispostos a resolver os problemas do casal com boa vontade, não tem jeito, né? A coisa não caminha, né? Eu gosto muito, uma vez eu li há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, uma vez eu li uma, um artigo que foi escrito por um grupo de, de psicólogos americanos que eram terapeutas conjugais, faziam terapia de casais. E eles escreveram alguns conselhos que eles chamavam a atenção, o que um casal precisava viver para viver. Eu vejo, não é a igreja falando, não é padre falando, são psicólogos falando, né? Uma das coisas que eles falavam, por exemplo, é o seguinte, né? Que um nunca deve gritar com o outro, porque gritar não resolve, né? E machuca, ofende. Eu tenho um cunhado que era açougueiro, e ele fazia palestra comigo de vez em quando eu falava desse assunto, ele dizia assim: Nossa, é verdade mesmo, gritar não adianta mesmo, não, porque eu matei tanto porco, todos morreram gritando, mas morreram. Não adianta gritar. Gritar ofende, machuca, fere. Então, não é o caso, né, de tratar. Outra coisa que eles falam é o seguinte, né? Eles são psicólogos, eram psicólogos americanos. Eles diziam, grite com o outro só se a casa estiver pegando fogo. É porque nos Estados Unidos as casas são muito feitas de madeira, de material muito combustível, então aí, né, grita para o bombeiro chegar logo. Mas é o único caso, né? Outra coisa que eles dizem é, é quando um estiver irritado, né? Quando um estiver irritado, o outro manter a calma. Ah, mas eu não tenho sangue de barata, ele está me provocando. Espera aí, eu sei que você não tem sangue de barata, mas eu sei que você não quer a destruição do seu casamento. Então tente manter, quando um está irritado, o outro manter a calma. Porque se os dois se irritarem, vai dar briga. Esse é um ponto, assim, tranquilo, né? É, outra coisa que eles falam também, que eu acho muito interessante, o casal nunca ir dormir brigado, né? Aliás, eu me lembro que o Padre Jonas, nos encontros de casais, o Padre Jonas dizia assim, quando o casal dorme brigado, o demônio deita no meio. Ave Maria. Então, sabe, gente, é preferível o casal, às vezes,
passar, quem sabe, uma noite conversando, até chorando, rezando, mas não dormir brigado. Porque qual é o problema do casal dormir brigado? Chega no dia seguinte, o dia já amanhece azedo. Eu lembro quando a gente era criança, né, antigamente, o leite vinha da fazenda, né? Aí minha mãe fervia numa leiteira. Mas depois que ferveu, que usou, que você tinha que lavar a leiteira muito bem lavada, porque se não botasse o leite novo numa leiteira mal lavada, o que que acontecia com o leite? Azedava, né? Então é o seguinte, um casal que dorme brigado, o dia seguinte já amanhece azedo. Não tem casal que não passe por isso, gente. Olha, eu fui casado 40 anos. Graças a Deus, a gente viveu os 40 anos sem nunca a gente um vai dormir num quarto, outro vai dormir no outro, graças a Deus. Mas tinha uns momentos de. Um dia eu esqueci a data de aniversário dela. Vocês acreditam nisso? Homem é meio assim desligado, né? Eu vou dormir 10h30 da noite e a mulher com baita de um bico. O que que foi? Nada. Quando a mulher disser para você nada, toma cuidado, que aí tem. Nada, nada, nada. Você esqueceu que dia que é hoje? Eu digo, nossa Senhora, 18 de março. Aliás, foi ontem, né? Era o dia do aniversário dela. E eu, 10h30, o que eu vou fazer 10h30 da noite? Não tem mais jeito. Fazer o quê? Pedir 1 milhão de perdão, pedir uma chance e tentar recuperar o que for possível. Entendeu? Então, acontece às vezes essas coisas. Então, a gente tem que saber contornar isso. Mas não dormir brigado. Acaba, né? E sabe, um remédio de ouro, gente, é saber pedir perdão. Quando você erra, não tem outra saída. Me perdoe o que eu vou fazer. Mas tem gente que não gosta de dar o braço a torcer, né? Então, aí não, fica tergiversando, quer escapar. Não, errou, meu amigo, peça perdão. Sabe, meu pai era um homem muito simples, dizia pra gente assim. Eu lembro disso. Um homem, quando erra, só tem uma saída, pedir perdão. Senão ele não é homem. Mano, errou, pede perdão e tenta consertar o erro que você fez. Bom, esse é um outro ponto. Um outro ponto, isso é muito importante também, gente, saber corrigir o outro, sabe? Nós temos que corrigir o outro, mas os psicólogos falam assim: se for inevitável chamar a atenção do outro, faça com carinho. Ó, primeira coisa, se for inevitável, não é por qualquer coisinha você ficar pegando no pé do outro. Não, dá briga. Mas quando o outro está fazendo uma coisa errada, você tem que conversar. Aí, como fazer? Aí eu sugiro 4 coisas. Gente, é muito difícil chamar a atenção de alguém. Não importa chamar a atenção de um filho, do empregado, porque ninguém gosta que você chame a atenção. O nosso ego, gente, é muito sensível. O nosso ego grita quando alguém aponta o dedo para ele e diga você errou. Ninguém gosta disso. Então, tem que ter uma certa psicologia nisso. Primeira coisa, ó, nós que somos cristãos, pede primeiro a Deus que prepare o coração dele para aquilo que você tem que falar para ele ou para ela. E prepare as suas palavras, porque também o jeito que a gente fala também é muito importante. Tem gente que fala um sim que parece não, outro fala um não que parece sim. Depois, não é qualquer hora que você vai conversar com ele. Ah, o marido chegou da rua cansado do trabalho, você já vai lá e vou. Não, peraí. Deixa o homem chegar, tomar a cervejinha dele, acalmar e depois. Terceira coisa. Gente, os psicólogos que falam isso. Eles falam assim: antes de você apontar um defeito da pessoa, aponte uma qualidade. Ah, eu não sou fingido, que é isso. Não, todo mundo tem qualidade. Então aponte uma qualidade. Ô Zé, você é um homem muito bom, trabalhador. Pronto, o cara já relaxou, né? Você já viu quando o médico não vai operar um doente, o que que ele faz? Primeiro o médico anestesia. O médico não vai cortando o sujeito a frio, não, né? Não, mas você tem que anestesiar. Mostra uma qualidade dele, aí o ego dele já encheu. Aí você pode, mas tá, ó, mas José, você está perdendo isso por causa desse negócio errado que você está fazendo.
Vocês entenderam? Gente, isso não é fingimento, isso é psicologia. Depois, né? Depois também o jeito que você fala. Então, olha quanta coisa é importante para chamar a atenção de alguém. Não é a qualquer hora, não é com qualquer palavra. Outra coisa, jamais, jamais, jamais na frente dos outros. Não chame a atenção do seu filho na frente do outro filho, porque ele vai ficar humilhado e vai ficar com raiva de você. Você tem que chamar a atenção do seu filho, do seu empregado, do seu marido, chama ele no quarto e fecha a porta. Gente, olha a privacidade que a igreja dá para nós quando a gente vai confessar, contar os nossos pecados. Se o padre contar os pecados dele para alguém, gente, a igreja aplica a esse padre a pena mais pesada que a igreja tem. Ele é expulso da igreja, ele é excomungado. Olha a privacidade que a igreja garante para a gente, para você poder confessar seus pecados, tendo a certeza absoluta que, né, nunca aquele padre vai contar seu pecado para alguém. Outra coisa importante, gente, é o respeito mútuo. Os casais, gente, muitos casais se arrebentam porque um desrespeita o outro, às vezes com palavrão. A gente vê falar de feminicídio, né? Quantos casos até de morte que acontece. Por quê? Vai tendo um desrespeito, 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 até que chega um ponto que chega às vias de fato, como se diz. Então, olha, você escolheu essa mulher para viver com você, entre todas na sua vida que você conheceu. E agora você vai ficar maltratando essa mulher, esse homem, que você escolheu? Então, o respeito é algo que não pode faltar. Outra coisa que eu acho bonito que os psicólogos falam é o seguinte: quando um não quer, dois não brigam. É verdade. Quando um não quer, dois não brigam. Pô, mas então se eu não quero ter briga no meu casamento, eu não vou brigar, eu vou deixar ele brigar sozinho. Sabe? É mais ou menos assim. Na física tem uma lei que diz assim, lei de Newton, a toda ação corresponde uma reação igual em sentido contrário por parte do apoio. Se eu der soco no ar aqui, minha mão não dói, porque eu não estou batendo em lugar nenhum, não tem apoio. Mas se eu der um soco na parede, ai, ai, ai. Por quê? Porque aí a parede vai dar o mesmo soco na minha mão. Se eu bater devagar, vai. Então, o que tem que ser feito no casamento? Quando o outro bate, tira o corpo fora. Você entendeu? Não responde, porque aí a coisa vai crescendo. Tem que fazer meio que o toureiro faz. Ele passa o pano, deixa o touro passar. Só não vai gritar olé, né? Aí vai dar briga. Entendeu? Não põe reação, não põe apoio. Se você põe apoio quando o outro bate, vai ter briga. Então, isso é muito importante, né? E muitas coisas mais, gente, que a gente pode ir meditando, né? Uma coisa que é importante os casais entenderem é que os conflitos, os desentendimentos, quando eles forem bem resolvidos, eles trazem crescimento para o casal. É muito comum, às vezes, o casal ter desentendimentos no começo da vida, mas quando eles vão, se entendem, conversam, sabe, eles vão aprendendo a enfrentar os problemas, as dificuldades, e vão encontrando uma via de entendimento, né? Vai havendo um apoio mútuo, né? O casal deve apoiar-se mutuamente, um encorajar o outro nos objetivos, nos desafios. Sabe? Quando Deus fala para o casal assim, crescei e multiplicai, note que antes de Deus dizer multiplicai, Deus diz crescei. O que é crescer? Gente, o objetivo no casamento é um fazer o outro crescer. Crescer em quê? Crescer na fé, crescer nos valores humanos, crescer como gente. Entende? Todo relacionamento de duas pessoas, se um não ajuda o outro a crescer, esse relacionamento, de certa forma, está vazio. Não é só entre marido e mulher.
Você pega dois amigos, por exemplo. Se um, entre dois amigos, se um não ajuda o outro a ser melhor, crescer, esse relacionamento está vazio. Agora, claro que isso no casamento é muito mais importante, né? No namoro, né? No namoro, é, o casal de namorado, um tem que ajudar o outro a crescer. Entre noivados, mais ainda. E no casamento, mais ainda. Sabe? No casamento, se o marido não é um fator de crescimento para a mulher, de felicidade para a mulher, de paz para a mulher, está faltando alguma coisa nesse casamento. Deus não disse crescer, não é fazer o outro fazer crescer no peso, na balança, não é fazer crescer naquilo que é fé, naquilo que é humano, naquilo que é valores. Tá certo? Então, esse apoio mútuo, que um precisa do outro, é muito importante. Agora, é claro, gente, que o casal precisa também cultivar uma intimidade, né? Uma intimidade. O casal tem que cultivar na sua parte emocional, tem que cultivar, né, essa sua intimidade. O casal tem que ter os seus momentos de ficar junto, de conversar. E, claro, tudo isso vai repercutir depois na vida sexual. São duas coisas no casamento importantes: a harmonia conjugal e a harmonia sexual. Eu quero, ainda nas aulas seguintes, a gente conversar um pouco sobre isso. Eu até escrevi um livro, deixa eu ver se ele está aqui, ó. Esse livro aqui. Vida sexual no casamento. Algo muito importante. Faz parte dessa intimidade do casal. Né? Deus criou a vida sexual para o casal. Todo mundo sabe, todo mundo que é católico sabe, que é, o único lugar para se viver licitamente a vida sexual é no casamento. Toda vez que você tirar o sexo dentro do casamento, ele vai dar problema. Pode ter certeza. Ou é adultério, é fornicação, as outras doenças venéreas, é brigas, é assalto, é crimes passionais. No casamento é o lugar exato dele. Então, tudo isso repercute também na vida sexual do casal. Tá certo? Bom, então, gente, tudo isso é muito importante e tem uma coisa muitíssimo importante ainda, que é o quê? A segunda parte, a segunda dimensão do casamento. Multiplicai. Crescei, os filhos. Então, esse assunto é tão importante que a nossa próxima aula exatamente vai ser sobre isso. É disso que nós iremos falar na próxima aula. Quais são os desafios para a educação hoje dos filhos? Eu recebo muitas perguntas sobre isso. Como é que eu faço com meu filho adolescente? Como é que eu faço com meu filho criança? Como é que eu faço com meu filho que era católico e agora não quer mais? Né? É, muito bem. Então, eu quero terminar a nossa aula de hoje e dizer o seguinte, que isso tudo está gravado, ok? Você vai poder rever toda essa aula aí. E amanhã a gente vai conversar sobre a educação dos filhos, beleza? Espero vocês, então, para a próxima aula de amanhã, nesse mesmo horário. Espero que tenham gostado. Escreva aí os seus comentários. Pode reclamar, pode acrescentar, pode sugerir outras coisas. O objetivo nosso, gente, qual é? É fortalecer a família, nesse mundo difícil que nós estamos vivendo hoje. Um grande abraço, que Deus abençoe. Eu quero pedir, se tiver algum sacerdote nos acompanhando, ou diácono, dê a nós a sua bênção, a bênção para todos que estão acompanhando essa nossa live, para ele, para sua família, né? Pela poderosa intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.